Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Quero te dizer que segundamos, glória a Deus por isso. Se você está aí cumprindo o seu roteiro, parabéns, que bom que você está aí firme e determinada na sua segunda-feira em fazer, em criar, em realizar esta segunda da melhor maneira que você pode. Este encontro aqui tem um único objetivo, que nós nos apaixonemos pela palavra de Deus. Que eu e você aprendamos sobre aquilo que está escrito no nosso manual, no nosso livro da vida. Que ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é determinante para a nossa mudança de atitude, para a nossa mudança de comportamento. Nós acreditamos que temos um espírito que habita numa alma e que tem um corpo, né? Então a gente compreende que a Bíblia ela tem essa competência. Quando a gente deixa que o que está escrito aqui penetre o nosso interior, não tem como a gente permanecer igual. Então aquela pessoa que mente e lê aqui que quem é o pai da mentira é o capeta, ela precisa deixar que essa verdade mude o comportamento dela. Então ela para de mentir, ainda que ela tenha que sofrer as consequências do seu ato, né, da mentira por muitos anos. Uma pessoa que adultera, quando ela é confrontada com a palavra de Deus, dizendo que o adultério faz parte de uns 10 mandamentos, não adulterarás, e que existem consequências gigantescas para o adúltero, ele também, ao deixar que essa verdade penetre o seu coração, seja convencido pelo poder do Espírito Santo, a verdade vai libertá-lo dessa mentira que ele vive, desse pecado que ele vive. Então é por isso que eu olho para a palavra de Deus como um manual de boas condutas. Então tudo aquilo que eu faço e que me afasta de Deus. Então, primeira consequência do pecado é me separar do autor da vida, é me afastar do autor da vida. Porque ele se afasta? Não, porque o pecado vai me constranger a ponto de me colocar para longe da santidade que é Deus. Segunda coisa é que o meu pecado, minha atitude vai sim gerar consequências às pessoas que eu amo. Se não é diretamente, é geracionalmente. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje que é fruto dos pecados cometidos pelas nossas gerações anteriores. Avô, bisavô, pai e assim por diante. Então, a palavra, ela vai trazer esse conhecimento e é por isso que é tão importante. E eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que de fato você que está aqui, você se apaixone pela palavra, você realmente faça do seu dia assim um encontro muito precioso de você com Deus ao abrir a Bíblia, que ele se revele de uma forma sobrenatural, que aquilo que você lia e não entendia, que você passe a entender, que você não desista de fazer disso um novo hábito na sua vida, como eu tenho feito na minha há mais de 15 anos, para honra e glória do Senhor. Nós estamos lendo Gênesis, lemos Gênesis 14 na sexta-feira e nós retornamos hoje com Gênesis 15. Já lemos o Novo Testamento inteiro aqui, né, em live, tá lá no meu canal do YouTube, então se você quer acessar esse conteúdo, vai lá no YouTube, põe lá para escutar enquanto você lava a louça, enquanto você leva seus filhos para a escola, enquanto você tá aí comendo no seu horário de intervalo, enfim. O importante é que a palavra seja um lugar de refúgio para você. Quem quer assistir essa live em outro momento, também vai pro meu canal do YouTube, tá bom? Então, bora, sem mais demoras. A versão da Bíblia é a mensagem. Se você pode e está, de fato, querendo contribuir com o crescimento de pessoas que você ama, manda essa live aí para umas 5 pessoas no seu contato do Instagram. Para quê? Para que outras pessoas também tenham a liberdade de escolher ficar aqui com a gente ou não, sendo acessado pela palavra. Gênesis 15 diz assim: depois desses acontecimentos, lembrando, fazendo só o resgate, nós descobrimos o quanto Abraão era frouxo, não foi, gente? Por que você tá chamando o pai da fé? O cara que tá no hall, ele faz parte do patriarca. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você tá chamando o cara de frouxo? Foi frouxo. A gente descobriu isso, gente.
Enquanto Abrão, ele deixou que a sua mulher, por medo de morrer, fosse viver com outro homem. No Egito, quando ele chega lá com medo de morrer, ele fala, vamos dizer que você é minha irmã, que aí vai ficar tudo certo. O que aconteceu? O faraó se encantou com a beleza de Sara, tomou como mulher Sara. E não foi um dia não foi uma noite não, gente. Ai, tô aqui com algodão doce. Foram vários, alguns historiadores, eu fui pesquisar isso aqui, foram vários anos, tá? Dizem que pelo quanto ele acumulou de riquezas no Egito, foram mais ou menos 12 anos. Em que a mulher, Sarai, a mulher de Abraão, viveu com outro homem. Frouxo. Mas glória a Deus que o Senhor fez o quê? Restaurou a sorte de Abrão, né? Porque, pelo amor de Deus, gente. Aí vocês entendem por que Sara, né? Dá pra entender. Por que ela deu H pra ele? Por que ela fez ele dormir com H lá? Dá pra entender demais, dá pra entender demais isso. Mas a gente descobriu que ele foi meio frouxo e agiu desse jeito e foi muito ruim. Por quê? Porque houve consequência. E aí agora então a gente vai entrar em Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus. Quais foram os acontecimentos? Egito é punido pela mentira de Abrão, né? O pai da fé mentiu, gente, para salvar a própria vida e por ganância, porque queria ficar rico. E aí, eles saem de lá, expulsos, volta para onde? Porque Abraão volta para o mesmo lugar que ele tinha construído um altar para Deus em Canaã, tá? E aí, então, continuamos aqui. A seguinte mensagem de Deus. Deus, nesse período de 12 anos, certamente não falou com Abraão, porque senão já tinha, né, constrangido o coração dele para não continuar vivendo aquilo. E aí, o que acontece? Deus fala com Abraão. Abraão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito grande. Ele reconstrói o altar, né? Claramente ele se constrange, reconstrói o altar, se reconcilia com Deus. E aqui, então, a gente vê Deus, mais uma vez, com a sua bondade, com a sua misericórdia, abençoando e reforçando as promessas que ele tem para Abraão. E, mais uma vez, a Bíblia não pode ser lida como uma história muito distante, né? A gente tem que trazer para perto. Então, quando a gente lê aqui, ó, a minha Bíblia tá até destacada essa parte, porque eu coloco o meu nome. Ao invés de ler Abrão, você não precisa ter medo, eu coloco Fernanda, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Então, ao invés de você ler Abrão, coloca aí Vivian, você não precisa ter medo. É Deus quem tá te falando isso. Vivian, Catiane, Dirce, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Eu não sei o que vocês estão enfrentando, mas eu sei que Deus está falando claramente aqui, gritando em voz alta, para você não ter medo. Ele é o seu escudo, ele é o seu protetor. E você terá uma recompensa muito grande. Se você não tiver medo, se você confiar em Deus. E Abraão respondeu, eterno e soberano, de que me servem, olha só, de que me servem suas dádivas se eu não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. É a mesma... ainda não consegui gostar de Abraão. Calma, amiga, a gente não gosta de Abraão, mas de Abraão a gente gosta, tá? Ele é nosso pai na fé. Então a gente tem que gostar, tem até que honrar. A gente não gosta de Abrão frouxo, mas Abraão vai ser gente boa. Mas aqui, olha o que Abrão faz, e parece muitas vezes com a nossa atitude. Deus nos dá uma promessa, né? Fernanda, eu vou te usar. Fernanda, você vai ser grande, Fernanda. Sua descendência vai ser próspera, Fernanda. Eu vou te fazer mãe. Fernanda, te acalma, as coisas não estão dando certo, mas vai dar. Teu casamento vai ser uma bênção. Nanana. Deus fala muitas coisas no nosso coração, só que o que Abraão faz é o que a gente faz? Olha para o dia de hoje, olha para a circunstância. Abraão olhou para a situação presente e disse, de que me adianta as tuas bênçãos? De que adianta as tuas dádivas? De que adianta as tuas promessas, se hoje eu não tenho filhos? Olha só, já imaginou? É assim que a gente faz?
Abraão não tá muito diferente de mim e de tu, não. Mentiu, foi ganancioso, foi frouxo. Ai, nunca fui frouxa, nunca fui gananciosa, nunca menti. Vigia, crente. Abraão tem comportamentos como o meu e o seu. Inclusive nesse momento aqui, que Deus está reforçando uma promessa, ele diz, de que adianta? Tu falou que eu vou ser pai de multidões, eu nem tenho filho. Que adianta você me falar que eu vou ter uma recompensa grande? Se tudo vai ficar pro meu sobrinho, porque filhos eu não tenho herdeiros. Olha o que Abraão fez. E olha o que a gente faz. Deus, que adianta você me prosperar, me dar alegria, me dar condições financeiras, se o que eu queria era gerar filhos e não gero? Você tá entendendo? A gente tem mania de olhar para a situação atual e desconsiderar ou questionar as promessas de Deus. E aí Abraão prosseguiu. Então, tu não me deste filhos e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno. Não se preocupe, porque ele não será o seu herdeiro. Um filho com o seu sangue é que será o seu herdeiro. Deus, na paciência, na misericórdia, na bondade divina, diz assim, querido, te acalma, velho. Abraão, Abraão, você não sabe o dia de amanhã, filho. Você tá enxergando o seu hoje. Hoje a situação tá feia mesmo. Hoje tá difícil, né? Tá difícil, meu filho. Mas não é isso que você vai viver não, porque esse não é o seu final. Relaxa. Confia em mim, meu filho. E é isso que a gente precisa entender. Que Deus está falando para Abraão o que ele fala para mim e para você todos os dias que a misericórdia dele se renova. Este não é o seu fim. Parece que você está derrotada. Parece que você não tem ninguém por você. Parece que tudo aquilo que você sonhou nunca vai acontecer. Mas Deus está reforçando. Ele diz, não se preocupe. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. Sabe o que é isso? Eu tenho uma pregação sobre isso. Eu vou ver se eu consigo resgatar para colocar no meu canal. Que é Ouse Sonhar. Abrão estava tão conectado com a falta, com a dificuldade, com o momento atual, que ele estava com dificuldade de visualizar a promessa de Deus se cumprir. O que Deus faz? Porque existe neurociências na Bíblia o tempo inteiro. Deus chama Abraão para fora e faz com que ele visualize. Deus pega uma situação, um contexto, uma natureza e fala, tá vendo? Você tá vendo, Abraão? Tô vendo, Deus. Então agora, ao invés de ver estrelas, veja a sua herança geracional. Veja a quantidade de pessoas que terão você como um pai. Você não tem filhos hoje, Abraão, é verdade. Mas essa será a sua descendência. A quantidade de estrelas que tem no céu. Aquilo ativou o coração de Abraão. Deus estava falando assim, sacudindo Abraão. Ei, para de olhar para o natural, começa a olhar para o sobrenatural. Mas para que a gente possa mover em fé, eu preciso olhar para algo que conecte com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu escuto. Deus faz isso muitas vezes na Bíblia. Ele mostra, tá vendo? Conta. Você não consegue contar, sabe por quê, Abraão? O fato de você não ter filhos hoje não é o resultado final. Você será pai de uma multidão. Cara, isso é muito lindo. Eu não sei como é que vocês não se empolgam. Você consegue fazer isso? Claro que não. Quem é que consegue contar a quantidade de estrelas no céu? E Deus está dizendo, sua família será muito grande. Abraão acreditou. Ali ele acreditou, porque ele conseguiu visualizar. Ele conseguiu visualizar. Nós precisamos ter a visão do nosso futuro. Eu quando estava em processo de gerar filhos, que ainda estou, né? Eu não sou mãe biológica ainda, mas eu creio que se Deus planta isso no meu coração é porque é possível de realizar. Eu visualizava, eu sonhava, porque Deus me mostrava. E, gente, eu tenho algo muito precioso para falar para vocês. Antes da Aurora chegar, a gente já estava numa fila de adoção. Fizemos um processo de terapia para adoção. E eu tinha sonhos que eu estava na minha cama, era a minha cama, era o meu quarto e uma bebê no meu colo.
um bebê no meu colo. E eu olhava e no sonho eu tinha a consciência de que eu não tinha ficado grávida. Eu não tinha gerado aquela criança de forma natural, mas ela era a minha filha e era uma menina. Corta para 3, 4 anos depois. Eu recebo um presente de Deus que foi a Aurora. O Senhor estava estartando no meu coração a visão do meu futuro. Quando? Quando a minha fé estava pouca. Quando eu estava começando a desacreditar de que eu seria mãe. Então Deus faz isso. É a gente que precisa conectar aquilo que Ele está prometendo com aquilo que Ele está nos mostrando para ativar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é de Deus a ativação da sua fé. Ele ativa a sua fé para que você possa agradá-lo e permanecer crendo nas promessas. O Eterno prosseguiu. Ai, foi lindo, né? Abraão acreditou. Justificado diante de Deus. E Deus o declarou. Você está justificado diante de mim. O Eterno prosseguiu. Eu sou o mesmo Eterno que trouxe de Ur dos caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. Deus está lembrando a Abraão quem ele era, o que ele fez. Ah, eu não gosto de ficar lembrando do meu passado. É porque o passado tem o poder de nos lembrar de coisas que Deus nos livrou. Então faz sentido sim, que muitas vezes quando eu estou presa na minha situação presente, eu preciso lembrar, não, mas espera, o mesmo Deus que me livrou aquele dia de um assalto, de um acidente, de um prejuízo, aquele mesmo Deus me livrou, ele está aqui no meu hoje, ele vai estar no meu amanhã. Então o que Deus faz? Lembra Abraão, Abraão, eu sou o mesmo Deus. Eu te fiz lá e eu vou fazer aqui. Relaxa. E o Eterno respondeu, traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha, uma pombinha. Abraão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra, mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abraão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão, saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Olha isso aqui. Deus já estava dizendo para Abrão sobre os 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito. Depois disso, punirei os senhores deles e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Batalha espiritual, gente. Herança geracional isso daqui. Ah, é porque eu não acredito. Tá escrito na Bíblia, existe uma herança geracional. Ele está, inclusive, contando. O pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Ou seja, tem um período para que nós paguemos pelos pecados geracionais que foram cometidos. Depois que o sol se pôs, segue, não só segue, consuma o conteúdo da pastora Tânia Teresa, tá? É a referência maior em libertação e batalha espiritual no Brasil, que está no mundo. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos, desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, territórios dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Ele deu uma extensão muito grande, né, para Abrão e para sua descendência. 16. Sarai, esposa de Abrão, uma santa. Quem estava aqui no começo, esteve aqui na sexta-feira, sabe do que a gente está falando. Ainda não tinha filhos. Mas uma escrava egípcia chamada Agar era a propriedade dela. Agar foi um presentinho que Sarai ganhou lá enquanto era esposa do faraó. Ai, gente, essa história é muito louca. E ela traz Agar como uma propriedade dela. Isso é um problema, porque ela trouxe de uma época de pecado, de maldição, algo
que estava sempre remetendo ela àquela história. Provavelmente esse casamento era cheio de conflito. Provavelmente toda vez que ela via Agar, ela lembrava, tá vendo, Abrão? Você que me deixou viver como esposa de outro cara, porque tu é frouxo, cara. Vocês acham que não? Só tentando contextualizar aqui a história. E Sarai disse a Abrão, o Eterno achou por bem não me dar filhos. Olha só, quem dá filhos pra gente, é Deus. É Deus quem dá. Se dá de forma biológica, se dá de forma fertilização in vitro, se dá de forma... É Deus que dá filhos. E ela diz isso, o Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava, talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Por que que Abraão concordou? Porque tinha um sentimento de dívida com ela, minha gente. Era culpa de Abrão, porque Deus tinha dado uma mensagem para ele, dizendo que o herdeiro seria sangue do sangue dele. E a promessa? Sarai, tá? Sarai. Porque este era o casamento. Deus não deu bênção para filhos fora do casamento. Agar não é esposa de Abrão. Conseguem entender? Conseguem compreender isso aqui? A bênção está no casamento. Filhos gerados dentro do casamento. Mas Abrão estava, culpado demais para ir contra a sua mulher, né? Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido. Seu marido Abrão. Quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso da sua senhora. Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por uma humilhação e a culpa é sua. Mais uma vez, Abrão culpado pela sua frouxidão. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse um nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Gente, é luta, Brasil. Abrão respondeu, decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Mais uma vez, Abrão se isentando, se omitindo da postura de autoridade de sacerdote do lar. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse a Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? E ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse, volte para a sua senhora, ainda que ela te maltrate. Ela continuou, vou dar a você, e ele continuou, vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu, ele escoiceará com um cavalo bravo, porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Por que em conflito com a família? Por quê? Herança geracional. O fruto de um adultério, porque ele não é filho do casamento de Abrão. Conflito família. Por quê? Porque essa é a herança dele. A gestação já foi prejudicada. Existem transtornos, inclusive, que é fruto da gestação, de uma gestação conturbada. Não à toa, Ismael sofre dessa consequência e já está sendo avisado que ele terá esse tipo de conflito. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando a Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Ai, que lindo, né? Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo que me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Pered. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou de Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. 17. Quando Abrão tinha 99, o Eterno apareceu e ele disse, eu sou o Deus forte, viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Pensa aí. Deus está o tempo inteiro reforçando. Passa 20 anos, passa 30 anos, passa 40 anos, passa 50 anos e nada de se cumprir. E Deus está ali reforçando. Abalado, Abrão lançou-se ao solo com o rosto em terra.
E Deus declarou: minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de multidões. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo a minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua e por causa dela me comprometo a ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Estou dando a você e a seus descendentes desta terra, na qual vocês estão acampados agora. Toda a terra de Canaã, ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus disse também a Abraão: e agora esta é a sua parte. Você irá honrar a minha aliança. Você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar, uma aliança que inclui todos os seus descendentes. Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. Faça isso cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. Não sei quantos sabem, mas lá quando lemos as cartas de Paulo e Pedro têm uma discussão por conta dessa condição de Deus aqui com Abrão. Só que quando Jesus vem, gente, aí reestabelecido uma nova aliança. A aliança é Cristo. Mas Pedro, né, tá ali cumprindo isso aqui. Para Pedro só poderia ser filho de Deus, né? Essa herança só poderia estar sobre quem? Homens que deveriam ser circuncidados. E Paulo tem uma discussão ali, meio que atualizando Pedro do que aconteceu com a vinda de Cristo, né? E Deus continuou falando com Abraão: quanto a Sarai, a sua esposa, não a chame mais de Sarai. Comece a chamá-la de Sara, e eu a abençoarei, isso mesmo. Darei um filho a você por meio dela. Ah, como vou abençoá-la! Dela sairão nações e reis de nações. Abraão lançou-se ao chão, com o rosto em terra, mas também riu, pensando: como um homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos 90? Recompondo-se, Abraão disse a Deus: ah, faça que Ismael viva bem com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: não foi o que eu quis dizer. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino. Chame-o Isaque. Entre parênteses, riso. Vou fazer uma aliança com ele também e seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma grande nação, mas a aliança que vou fazer será com Isaque, seu filho que nascerá de Sara por essa época do ano que vem. Reforçando o que eu já disse aqui sobre aliança e casamento. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tantos nascidos em casa quantos que ele havia comprado, e cumpriu, né? Mandou circuncidar todo mundo. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia também, todos os empregados, tanto os nascidos em casa quanto os que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados com Abraão. Abraão era obediente, gente. Isso a gente não pode dizer que não, né? Ele cumpria aquilo que o Senhor pedia para ele. 18. O Eterno apareceu a Abraão, junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. Ele pediu: Senhor, se te agrada, fica um pouco com o teu servo. Vou providenciar um pouco de água para que possas lavar o pé. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que teu caminho passou por mim. Eles responderam: ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro da tenda e disse a Sara: depressa, porque 3 xícaras da nossa melhor farinha e faça alguns pães. Depois ele correu até o curral, escolheu um novilho gordo, excelente qualidade, e entregou um dos empregados que o preparou. Em seguida trouxe coalhada, leite de acompanhar o novilho assado, pôs a refeição diante dos homens e ficou debaixo da árvore enquanto eles comiam. Os homens perguntaram: onde está Sara, sua mulher?
E ele respondeu, está na tenda. Então, um deles disse, vou retornar o ano que vem, mas, ou menos por esta época. Quando eu chegar, sua esposa, Sara, vai ter um filho. Sara, que estava ouvindo tudo do lado de dentro da tenda, bem atrás do homem. Fofoqueira, futriqueira, curiosa. Abrão e Sara estavam velhos em idade bem avançada. Sara tinha passado, havia muito da época de ter filhos. Então ela riu consigo mesma e disse, uma velha como eu ficar grávida e com um marido velho como ele. Não julgo Sara, não julgo, porque provavelmente eu teria mesmo comportamento. E aí, mas o Eterno disse a Abraão, por que Sara riu? Pois ela disse, eu ter um pedeu, uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem por esta mesma época e Sara terá um bebê. Sara ficou com medo e mentiu para ele. Não, eu não ri não. Gente, tem mais humanidade que essa? Aí a gente lê e não se enxerga, né? Eu não riria, porque a minha fé é inabalável. Tá, eu quero ver tu, depois de 50 anos esperando uma promessa se cumprir, tá? Já na menopausa. Vai nessa, tá? Bonita. Tá melhor que Sara, né? Que entrou aqui na Bíblia. E ela diz, não, eu não ri não. Mas ele disse, você riu sim. Sara, na minha análise, ela é sanguínea, tá, gente? Por isso esse impulso, essa coisa de querer acelerar as coisas, de ter sempre uma ideia diferente, bem sanguíneazinha. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse, seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Ai, minha gente, é coisa mais linda, né? Essa promessa a Abraão. Põe teu nome aí, mulher. Se apossa dessa promessa em nome de Jesus. O Eterno prosseguiu, os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo o que eles estão fazendo. É tão mal quanto parece. Então vou saber. Os homens dirigiram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou no caminho do Eterno impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou, estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes nesta cidade? Vai juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa dos 50 inocentes? Não acredito que você faria isso. Como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Aí, ó. O frouxo Abrão morreu, minha gente. Agora ele era Abraão, pai de multidões, amém? A ponto de falar com o próprio Deus, questionando uma decisão de Deus. Parece com aquele Abrão que entrega a própria mulher para viver como mulher de outro homem por medo, por ganância. Parece aquele Abrão mentiroso, ganancioso. Não, por quê? Porque Deus mudou a sorte de Abrão. Ai, Fernanda, eu não acredito em mudança de pessoas, porque ninguém muda. Se você não acredita na mudança de um ser humano, meu irmão, você tem que rasgar a Bíblia. Porque aqui tá dizendo que um cara que era frouxo, ganancioso, mentiroso, dando sua própria mulher para dormir com outro cara durante muitos anos, porque tinha medo de morrer, este próprio cara que foi transformado pelo poder de Deus. Então sim, nós cremos e devemos crer sempre e ter a expectativa de que as pessoas sejam melhores sempre. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que estava em Abraão e fez o que ele fez de Abraão para Abraão, fez com a Fernanda, ele está fazendo hoje. No dia de hoje, vai continuar fazendo no dia de amanhã. Então não perca a esperança. Eu acredito na mudança de qualquer ser humano pior da terra. O que cometeu a pior atrocidade, que pra mim não tem coisa pior do que uma pessoa que abusa de criança. Não tem. Mas eu creio que Deus pode transformar até esse tipo de gente. Creio, porque é muito diferente. Este Abraão aqui questionando Deus, tentando livrar aquela galera ali, os inocentes daquela cidade caída, daquele Abrão que a gente lê lá em Gênesis 12 até o Gênesis 14, não é?
Então creia. Deus pode, Ele sempre faz e Ele vai continuar fazendo. Aí o Eterno respondeu: se eu encontrar 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer: eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor: e se faltarem 5 para completar os 50, destruirás a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se houver 45 pessoas decentes. Abraão insistiu: e se encontrares apenas 40? Se encontrares 30? Senhor, sei que estou abusando da tua paciência, mas se houver apenas 20, não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda: Senhor, não fiques furioso, esta é a última vez que eu pergunto. Se houver apenas 10, não destruirei por causa das 10. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. Abraão foi para casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Gente, isso aqui é de morrer, né? Essa passagem aqui é forte, é pesada. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: por favor, amigos, venham para minha casa e passe ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Eles disseram: não dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitaria um não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e encurralaram ali. Então gritaram para Ló: onde estão os homens que vão passar a noite na sua casa? Traga-os para fora. Queremos nos divertir com ele. É a mensagem. Gente, homens, velhos, jovens, tudo quanto é tipo de gente. Ao descobrir que tinham 2 pessoas novas na cidade, foram atrás dessas pessoas na casa de Ló e disseram: pode mandar. A gente quer dormir com eles, a gente quer se divertir com eles. Que nível de perversão, não é? Gente, eu fico enjoada com sempre que eu olho essa história. Porque, mais uma vez, a gente tem que trazer para o contexto, a gente tem que entender a maldição que estava sobre Sodoma, o quanto que as pessoas estavam, de fato, influenciadas pelo maligno, né? Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para fora, e vocês poderão se satisfazer com elas. Ai, Jesus, mas não encostem a mão nestes homens, pois são meus convidados. Eu fico pensando, essas meninas, ouvindo o pai fazer esse tipo de proposta. E eles responderam: caia fora, você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo quanto os que seguiam ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor, e fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma de suas filhas: saiam deste lugar, o Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. É desse jeito, né, gente? A gente fala: filha, cuidado com o caminho que você está tomando. Filha, existe uma eternidade te aguardando. Meu amor, né? A gente fala para as pessoas, a gente prega para as pessoas, a gente avisa para as pessoas que esse caminho de perversão, de adultério, de tudo aí que o mundo oferta, não é um caminho que vai levar a gente para uma redenção. Mas as pessoas fazem o quê? Igual os genros de Ló fizeram. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló depressa
Pegue sua mulher, suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais, então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço. Isso quer dizer o quê? O apego que a gente tem às coisas que a gente vive. Ah, não, só mais essa, Deus. Só essa vai ser a última festa que eu vou. Essa vai ser a última vez que eu vou transar com meu namorado. Essa vai ser a última vez que eu vou contar uma mentira. Essa vai ser a última vez que eu vou enganar. Essa vai ser a última vez que eu vou falar palavrão. Essa vai ser a última vez que eu vou fumar. Essa vai ser a última vez que eu vou me drogar. Não sei qual pecado que tá amarrando você. Eu sei que Deus tá tocando a trombeta e você tá falando assim, só mais um pouquinho. Assim como o povo de Ló. Os anjos já falaram, bora meu filho, corre, é depressa. E ele, demorando. Eles demorando, porque estavam apegados àquilo que eles viviam. É sério isso, gente. É sério. Deus, tô sentindo no meu espírito falar. Deus já falou pra você, abandona esse relacionamento. Ele não é de mim pra ti. E tu tá dizendo, ai Deus, mas será? Ah, mas será mesmo? Acho que eu tô ouvindo... Não, isso não pode ser de Deus, não. Se for de Deus, então me dá mais um sinal e os anjos já estão pegando você pelo pescoço. Porque você tá quase pra perder a tua eternidade. Negociando, tentando negociar, apegado. Aí, 16, né? Gênesis 19, 16. Ló estava demorando demais. O Eterno foi misericordioso com ele. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló, agora corram e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás, não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes para que não sejam destruídos. Esse não olhe para trás é a sensação de que você está perdendo, sabe? Igual aquele povo do Egito. Ai, mas se fosse para morrer aqui lá, pelo menos essa a direção. Não olhe para trás. De onde Deus te tirou não tem mais nada para você. De onde Deus te tirou não tem mais nada para você. Para de ficar alimentando emoção, sentimento, saudade por aquilo que Deus já falou. Não é para você. Não olhe para trás. Isso está te aprisionando. Isso está te paralisando. Não olhe para trás. E salve a sua vida. Não pare em nenhum lugar. Corram. Para onde? Para os montes. Monte é a presença de Deus. Você não vai correr para a internet, você não vai ficar... Ai, terminei o relacionamento. Aí tem gente que, né, se maltrata. Aí fica lá olhando o que o ex está fazendo, o que a ex está fazendo. Olhando para trás. O que a direção aqui? Corra para os montes. Monte é a presença de Deus. Corra para a presença de Deus. É só na presença de Deus que você vai conseguir superar o seu passado. Mas Ló reclamou, senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida, mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes, posso até morrer. Meu filho, tu já ia morrer. Meu Deus do céu, como a gente é cabeção. Eu lembro, gente, de um período que eu vivi. Antes de me converter, eu namorei 7 anos, quase noivei. A pessoa era maravilhosa, mas não era de Deus pra mim. E o último ano desse relacionamento era Deus falando de inúmeras formas. Foi quando eu me converti. Inclusive, foi ele que me apresentou Jesus. E aí, Deus falava de inúmeras maneiras. Fernanda, chega, deu, parou, calma. Não é mais, não quero mais você aí. Tá te aprisionando. Você tá vivendo em pecado, tá transando de forma ilícita. Não é pra você mais. Acabou, chega. E eu, ai Deus. Só atrasa o nosso processo. Mas, quando eu fiz a seguinte oração, se é você que tá vivendo isso, a seguinte oração foi, Senhor, intervém. Porque eu sozinha eu não tenho força. Arranca. Porque eu não consigo sair. E quando eu passei a fazer essa oração de forma genuína, o Senhor veio e interviu. E eu levei um belo do pé na bunda que me impulsionou, que me empurrou, e já fazem aí quase 16 anos. 2 anos depois eu conheci o Vitor, casei com 11 meses de namoro. Por quê? Porque o monte e as promessas de Deus
precisam acontecer em condição. A condição é: corre, para de olhar para trás, sai de Sodoma, sai de Gomorra. As promessas só podem se cumprir quando você obedece à direção de Deus. Ai, Jesus. E ainda reclamava, né? Olha aí. Olhem para aquela direção, aquela cidade não fica longe, ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja. Ó Ló negociando. É assim que a gente faz, né, gente? Ah, não, Deus, vou levar ele para a igreja comigo. Leva, converte o irmão, porque além de ser seu namorado, pode ser o irmão em Cristo. Mas não com a condição de que Deus te permita ficar onde ele já te mandou sair. Isso serve para trabalho, isso serve para condição geográfica, isso serve para muita coisa, tá? Tô trazendo um relacionamento porque é mais fácil de compreender. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló. Já que você insiste, será que a gente tá assim? Vivendo de insistência? De teimosia? Negociando o que Deus já falou que não quer? Tudo bem, Ló, já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou, mas não demore, corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Meu Deus do céu. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. O que é transformar-se numa coluna de sal aqui? É paralisia. Você fica tão apegado no seu passado, nas coisas que você tinha, naquilo que você viveu, que você não consegue andar. Você não consegue ver direção. Você não consegue sair do lugar. Você tá assim. Então começa a entregar. Deus, o Senhor me tirou e eu quero que o Senhor tire do meu coração. Porque o Senhor me tirou de forma física, mas no meu coração eu tô lá. Eu tô no pecado, eu tô na mágoa, eu tô no ódio, eu tô no ressentimento, eu tô no senso de justiça, eu tô na minha justiça própria. Eu tô presa. Eu estou paralisada. Eu virei uma estátua de sal. Olha que forte, minha gente. Ninguém nem sabe o nome da esposa de Ló. Ela é um mau exemplo. De muitas mulheres citadas na palavra, ela é um mau exemplo. Não seja como a mulher de Ló. Abraão levantou-se bem cedo de manhã seguinte e seguiu para o lugar que havia encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isto que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão, retirou Ló de Sodoma, só depois varreu aquela cidade da face da terra. Vocês estão entendendo que só tinha Ló e a família dele, né? Abraão ficou ali tentando negociar. Se tiver 10, mas só tinha um. E ele tira essa pessoa. Para não matar o justo, ele tira e manda fogo, porque não existia mais nenhum justo ali. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à caçula: nosso pai está ficando velho, não restou nenhum homem neste lugar. Elas já eram casadas e os maridos não foram com elas. Olha isso. Vamos embebedar nosso pai com vinho, nos deitar com ele poderá nos dar filhos, é a única chance de manter a nossa família viva. A cabeça dessas meninas que viveram em Sodoma e Gomorra já estava pervertida. E nem um momento passou pela cabeça delas que aquilo era errado. Porque o ambiente já tinha influenciado. Ai, Fernanda, mas o fulano diz que é de Deus, vive na igreja. Olha só o que a gente descobriu. É porque, gente, se a gente não deixar que o Espírito Santo nos constranja, moldar a nossa mente com a palavra de Deus, não é o ambiente que você tá que vai te santificar, não. Isso é sério. Eu passei 2 anos para me limpar de todas as influências que eu tinha antes de conhecer a Cristo, de ser libertada pela palavra. 2 anos. Para, de fato, parar de fazer aquilo que eu sabia. De forma
racional porque li a Bíblia, que era errado, mas foram 2 anos para que a minha alma se libertasse do cativeiro. Então a gente precisa ter paciência. Mas antes de tudo, a gente precisa ter consciência. Conhecimento. A palavra de Deus vai falar que você precisa buscar sabedoria e conhecimento. Para quê? Para viver as promessas. Sem isso, vai ficar 20, 30 anos dentro da igreja e vai viver como um demônio fora da igreja. Ah, é porque Jesus... Por isso, essas pessoas, não acredito que elas mudam, porque 30 anos dentro da igreja e é um capeta dentro de casa. Bate na mulher. Não é culpa de Deus não, tá? Não é que a palavra não é eficaz. Não é que a igreja não funciona, não. É que são pessoas amarradas. Vivem em cativeiro. Porque não procuraram conhecimento para libertar a alma. Acha que tudo é demônio. Se tudo é demônio, como que eu vou me arrepender? Me conta. E se é o arrependimento que produz mudança de atitude? Se tudo é demônio, não há espaço para arrependimento. Então a gente precisa parar de achar que tudo é capeta. Existe uma influência maligna. Mas é uma influência. Porque a decisão do pecado é minha. Estamos assistindo isso aqui, gente. Eu não estou falando nada fora de contexto da Bíblia. Tá aqui. Tá aqui, herança geracional, raiz de pecado, alma sendo cativa pelos desejos que você viveu. Tudo isso aqui a gente assistiu. Aí você não quer trazer para a realidade? Isso aqui é a realidade. É por isso que tem pessoas que se dizem crentes 20, 30, 40 anos e não têm uma mudança de atitude. Porque estão cativas na sua alma. E por acreditar que tudo é capeta, ao invés de se arrepender, fica tentando expulsar, sai em nome de Jesus. Mas arrependimento não sai em nome de Jesus. Tem que ser consciente. E para fechar, assim, naquela mesma noite elas embebedaram o pai com o vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente, não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: deitei-me com o nosso pai ontem. Hoje será a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós duas e poderemos manter a linhagem na nossa família. De novo, naquela noite, elas embebedaram o pai, o caçula deitou-se com ele. Também dessa vez, ela estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. Ai, mas eu acho que naquela época era normal. Se fosse normal, não estava aqui. Como se fosse errado. As duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Amim, antepassado dos amonitas de hoje. Que história, né, gente? Sério, eu fiquei enjoada. O que a gente pode fazer? A gente, eu e você, se apegar a Deus. A presença de Deus nos santifica. A presença de Deus nos sensibiliza. A presença de Deus nos humaniza. Ah, mas eu sou humano. Não, mas é que a gente tem que se tornar, ser humano. Todos somos humanos, mas ser humano é sermos parecidos com Ele. E a gente está muito longe disso, minha gente. Nós ainda temos uma raiz muito adâmica no egoísmo, na busca pelo prazer, em dar um jeitinho para se dar bem, buscando os nossos próprios interesses em quase tudo ou em tudo. E a palavra vai nos trazer a ideia de que o amor de muitos se esfriaria. E eu tenho visto, infelizmente, isso, o amor de muitos dentro da igreja se esfriando. Dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente já tem dificuldade de ser misericordioso. A gente tem dificuldade de ofertar na vida de um irmão que está passando por dificuldade. E eu não estou falando aquele que não tem. Eu estou dizendo do que tem e
E não oferta porque não quer, porque não se sensibiliza. Porque não acredita que veio aqui para servir, que é melhor dar que receber, de que maior é o que serve. O nosso coração precisa se constranger, se converter em coração de pedra a um coração de carne. Eu tenho feito essa oração todo santo dia, Senhor, que o meu coração de pedra se converta a um coração de carne. Porque eu também, se eu não me vigiar, eu vou me tornar uma pessoa insensível à dor do outro. Rápida em julgar. Egoísta. Indiferente. E sabe onde que a gente tem visto isso? E a gente tem que orar muito pelas nossas crianças. Porque antes, as pessoas olhavam para uma criança com a pureza que uma criança exala. Hoje não. Hoje a gente não tem a menor sensibilidade com a criança. A gente nem quer ter, né? A criança passou a ser um incômodo. A criança passou a atrapalhar. Ai, gente, não aguenta aquele lugar porque vai criança. Já viu isso? A igreja tenta esconder criança. Porque atrapalha o pastor. Porque o pastor não consegue pregar com a criança dentro do templo. Eu sou palestrante, gente. Distrai mesmo. Distrai o público, distrai a gente. Mas eu jamais vou preferir que escondam uma criança. Porque ela precisa da presença. Ela precisa da presença do adulto. Ela precisa da nossa presença. Ela precisa entender que a fase dela é essa. É a gente que precisa entender que essa é a fase da criança. Mas o amor de muitos se esfriará. E está acontecendo dentro dos tempos. Aí a Aurora entra em casa, a Aurora não pode fazer barulho porque vai incomodar os vizinhos. Ela é uma criança de 2 anos, desculpa. Se você não tem sensibilidade, peça ao Senhor para ter. Porque a minha filha, de 2 anos, ela está na fase de entender como é que o mundo funciona. Joga coisa no chão, arrasta a cadeira. Eu falo 50 vezes e ela vai fazer. Dentro da igreja, nos cultos que eu vou com ela, às vezes ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai correr. Ai, porque essa mãe... Não, é porque ela é criança. Controle você, adulto. Você que deve se controlar. Então a gente precisa começar a entender que o nosso coração está ficando um coração de pedra. Eu preciso me sensibilizar. Não nos almodeis com este século. Eu sei, a gente assiste muita coisa ruim, que faz a gente desacreditar mesmo no ser humano. Mas não era diferente dali, não. E sabe o que Deus fez? Fez grandes coisas. Fez grandes coisas. Porque a misericórdia dele se renova. E esse mesmo Deus que estava ali, ele está aqui. E por meio da sua vida, porque você vai ser um Abraão, você vai interceder, você vai orar, você vai falar, Deus, não mata não. Converte o coração. Eu quero interceder pelo mal deste mundo. Se levanta, minha irmã, como intercessora. Ao invés de passar 20 minutos do seu dia em oração pedindo para você, peça ao Senhor que gere um coração de carne em cada ser humano que existe nessa terra, dos 8 bilhões. 8 bilhões de gente aqui nessa terra que estejam convertendo o seu coração de pedra em coração de carne. Declara, porque será um Abraão nesta terra. E intercessores é o que a gente precisa ser. Agora chega que já me alonguei demais, tenho várias coisas para fazer. É porque, gente, isso dói no meu coração. Isso grita na minha alma. O quanto a gente está insensível com criança, que era a coisa que mais sensibilizava a gente. A gente vê homens influenciados pelo maligno, abusando, matando, prostituindo, vendendo crianças por droga, por prazer, por dinheiro. Criança. Sejamos intercessores, não julgadores,
intercessores. Em nome de Jesus.